e nos últimos anos como Presidente da Assembleia Geral de todos. Estando eu, há mais de 10 anos, nos órgãos sociais, foi-me lançado este repto pelo Sr. Presidente Júlio César Ferreira para o desempenho destas funções que aceitei com muito orgulho e que irei cumprir com todo o meu empenho e dedicação, pois é essa a minha forma de estar em tudo na vida. Falar desta instituição, que tem já mundo historial, é desafiante. Os momentos hoje vividos não são como se viveram à época da sua Constituição, há 80 anos. Esta casa, que passou por alguns momentos difíceis, chegando a ser gerida por uma comissão administrativa, conseguiu, com a força de vontade de um punhado de homens, ultrapassar estas adversidades, remodelando-se e reformulando-se para chegar ao que é hoje. Uma singela lembrança, comunicação social, convidados, meus senhores e meus senhores. Estamos aqui presentes para comemorar mais um aniversário desta já velhinha casa. Como nós sabemos, nos últimos anos e até ao 25 de abril, pelo apoio ao mundo rural, nomeadamente no âmbito da cultura e da previdência social, que conduziram, de certa forma, ao encerramento de centenas de casas de povo então existentes no país. A Casa Pula Vizela viveu também tempos de incerteza, correndo seriamente o risco de encerrar e, com isto, perder-se-ia irremediavelmente um património riquíssimo na história e para a história de Vizela. Isso só não aconteceu porque um punhado de jovens, superiormente guiados pelo homem que há momentos, de forma chorosa, homenageamos e que tão brutalmente e precocemente nos deixou, não o permitiu, tomando as rédeas desta velha casa e fazendo dela aquilo que hoje nos podemos orgulhar. Uma casa, uma instituição que protege, defende, divulga e partilha as tradições mais interessantes e ricas da nossa região, com toda a entrega e empenho que tem sido capaz. Não foram fáceis os últimos anos, mas passados que estão os riscos de derrocada, do perigo e de muitos sustos, todos os dias que nos pararam, podemos dizer com satisfação e orgulho, valeu a pena. Valeu a pena todo o trabalho, todo o amor, todas as discussões, toda a angústia. Este salão está novo, moderno, acolhedor, atrativo, e aqui neste momento, e obrigado pela satisfação do dever cumprido, vimos de forma veemente, humilde e sentida, agradecer todo o apoio que sentimos em cada apelo, em cada contacto, em cada momento pela Câmara Municipal de Vizela. Apoio esse imprescindível para a conclusão de tão importante e necessária obra. Obrigado, Câmara Municipal de Vizela. Obrigado, Sr. Presidente do Território do Salgado. E fique ciente, esta direção jamais esquecerá o contributo importante que Vossa Excelência tem. Bem-aja por isso, Sr. Presidente. Mas ainda não está por aí. Dizia eu, mas ainda não está por aí. Não está terminado. A ambição desta direção é faminta e novos planos estão já na forma. E assim queremos continuar, enquanto que os nossos associados o exigirem e as nossas forças o permitirem, continuando a dar todo o nosso empenho em prol daquilo que é a essência destes 80 anos. Honrar esta casa, honrar os seus sócios e diretores, honrar Vizela. Honrar os seus fundadores e anteriores presidentes, como ainda ontem o fizemos, colocando mais um painel que está ali ao fundo, onde fica para sempre perpetuados numa clara demonstração de gratidão dos homens que até ao momento e no momento dirigem os destinos desta nova instituição. Mas algo falta nesta comemoração. A presença física de um homem gigante, de um homem bom, de um timoneiro,
de um lutador pelas causas que abraçava, um homem que fazia desta casa a sua casa, um homem que era exemplo de coragem, abnegação, trabalho e dedicação, cujo nome ficará para sempre ligado a esta casa de Porvizela. Até sempre, caro amigo Baltazar Oliveira, que Deus o tenha ao seu lado. Que Deus o tenha ao seu lado, não há do descanso eterno. E resta-me só agradecer a presença de Vossas Excelências, que dão a este aniversário um brilho que nós não merecemos, mas que muito nos orgulha e apraz. Muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara de Vila Salgado, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção Júlio César, Senhor Presidente da Assembleia João Azevedo, Excelente membros da mesa, Senhores Deputados da Assembleia Municipal, meus senhores, minhas senhoras, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Em nome da Junta de Freguesia, hoje estou aqui presente nestes 80 anos da Casa do Povo de Vizela, que é com muito gosto e marcados realmente por hoje uma homenagem a um senhor Baltazar Oliveira, um homem bom, um homem que Vizela perdeu, um homem de que nós, quando tínhamos dúvidas, era um homem sempre pronto para ajudar naquilo que nós lhe perguntássemos e dizia um homem culto, um homem que deixou Vizela consternado realmente da maneira, e infelizmente, como o Partido Novo, e que muita falta faz, mas felizmente hoje fica aqui gravado realmente a sua casa. Esta era realmente a sua casa, a sua segunda casa, onde ele passava toda a vida dele, sempre dedicou à Casa do Povo. Dizer que a Junta de Freguesia sempre presente em tudo aquilo que possa fazer e ajudar. Hoje, sem dúvida que Vizela, ao longo dos anos, como todo mundo tem reparado, Vizela em termos associativos é uma terra muito forte, muito grande, porque felizmente as associações entendem-se perfeitamente umas com as outras, há partilha muito grande umas com as outras, e isto torna Vizela realmente uma terra muito grande neste aspecto. Isto, sem dúvida alguma, dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara, porque realmente tem conseguido juntar ao longo do seu mandato e da sua maneira de trabalhar todas estas associações. Queria desejar, nestes 80 anos, os parabéns à Casa do Povo de Vizela e deixar aqui uma palavra que, sem dúvida alguma, pode contar sempre com as possibilidades daquilo que a Junta de Freguesia é capaz. É uma casa de portas abertas, tudo aquilo que necessitar e que nós pudermos fazer, estaremos sempre presentes. Muito obrigado e um bem-aja nesta grande homenagem a Baltazar Oliveira. Tantos anos, de facto, com o seu Baltazar, com toda a direção, com tantas atividades que aqui se realizaram. E agora digo assim, mas eu agora não sou parco daqui. Eu dizia, as coisas vão mudando. Afinal, quem é o parco daqui? Não sou eu. E daí, portanto, é um outro ponto, outra situação, diríamos, que eu estou aqui hoje também como, digamos, sentindo quanto, pois, o Sr. Baltazar se merece da nossa consideração, da nossa estima, de tudo quanto foi a sua dedicação por esta casa, por esta instituição, de tudo quanto aqui se realizou ao longo de tantos anos, e de facto, isso que nessa altura também acompanhei muitas vezes as atividades.
portanto, sinto-me também de alguma forma da família, mas sem dúvida que agora, numa mudança, que agora estou aqui, depois então, como parte de São Miguel, nasceu da direção e a todos os sócios, e bem-ajam também todos quantos nós assim apoiamos e damos força e se leva para a frente tudo quanto foi lançado e não se deixa morrer nesta terra, porque assim diz ela, sendo uma terra tão viva, que isso também significa e que as instituições não morrem assim de momento. Há sempre alguém, há sempre um voluntário, há sempre um herói que agarra e vai para a frente e leva e não deixa cair. Por isso, parabéns à direção por esta continuidade e votos também para que continuemos a sentir que esta é a casa do povo e por isso é a casa de todos, continuando a ter também assim este sentimento. Parabéns e felicidades à direção e à comissão e ao destino desta instituição. Pelo seu aniversário, dar os parabéns à Casa do Povo de Vizela, à sua direção, aos seus órgãos sociais e a todos os que ao longo da sua vida deram e dão vida a esta instituição. Em segundo lugar, agradecer o convite à presença da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela e a honra de partilharmos desta comemoração na sua mesa de honra. Ontem, pensando no que hoje pudesse dizer do que é e do que representa a Casa do Povo de Vizela e na sua ligação com a Real Associação, encontro algo curioso, mas muito simbólico. 25 de fevereiro de 1944, fundada a Casa do Povo de Vizela. 26 de fevereiro de 1994, talvez na comemoração dos seus 50 anos, a Casa do Povo de Vizela tornou-se sócia honorária da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela. E este ano, 25 de fevereiro de 2024, a Casa do Povo comemora os seus 80 anos. Resultou também este ano, e em 26 de fevereiro de 2024, 30 anos como sócio honorário da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela. E eis-me aqui, lado a lado, desde sempre, uma e outra, a Casa do Povo de Vizela e a Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela, vivendo o despertar todos os dias de cada uma das suas vidas, uma a ver e acompanhar a vida da outra, momentos por vezes duros, difíceis e marcantes, mas também em muitos momentos de animação, momentos de forte atividade, em vidas que vão sendo vividas em crescimento, em serviço, em emoção, mas sempre naquilo que cada uma nos habituou, em dignidade e em responsabilidade. E por isso este ano e hoje estamos a celebrar 80 anos de vida, de uma vida com sentido e reconhecendo quem por cá passou, partilhando estes momentos e esta vida com quem cá está, e possamos desejar e acreditar pela vida que esta instituição tem, que o dia de amanhã está garantido. Assim seja. Parabéns à Casa do Povo de Vizela. Neste momento, desejar um dia muito feliz de aniversário aqui da Casa do Povo, pelos seus 80 anos. Nós, enquanto instituição estamos cá sempre para ajudar, para levar aqui também um momento de segurança, de desenvolver destas atividades que aqui a Casa do Povo desenvolve ao longo do ano. Estamos cá também para colaborar nessas atividades, no sentido de todo evento que desenvolve aqui corra em segurança. Portanto, é isto que eu tenho para dizer à Casa do Povo e que tenham este resto de atividades felizes. Tá bom? José Branco Branco, cumprimentar na sua pessoa os demais autarcas que se encontram aqui presentes, a senhora Vice-Presidente, os senhores vereadores, os demais autarcas das diversas juntas de freguesia, cumprimentar também o Sr. Padre Constantino,
Cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela. A sua pessoa cumprimentar não só os órgãos sociais da vossa instituição, assim como os bombeiros aqui presentes também, mas também todas as instituições do Conselho de Vizela que se encontram aqui presentes. Um cumprimento também ao Sargento Luís Pires e comandante do nosso posto real, e um agradecimento também, uma vez mais, com a sua presença nesta cerimónia e por tudo que tem feito pelo nosso Conselho, em particular desde que assumi funções e que eu também assumi funções e que conjuntamente temos efetivamente trabalhado de forma afincada, de forma preocupada e de forma atenta àquilo que são, na realidade, os problemas do Conselho de Vizela. Para além disso, cumprimentar todos os convidados, a comunicação social e, por último e não menos importante, cumprimentar a esposa do falecido Sr. Baltazar, os filhos e toda a família. Usar a palavra no dia de hoje é, sem dúvida, algo que me orgulha, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista pessoal. Quando uma pessoa, de uma forma geral, ouve em discursos políticos o pessoal e o institucional, muitas das vezes as pessoas que estão a ouvir não conseguem perceber verdadeiramente a diferença. E se isto não é meramente um chavão. Quando eu o afirmo porque, na realidade, há felicidade institucional e pessoal. Começando do ponto de vista pessoal, o que eu posso afirmar é que a Casa do Povo, desde sempre, a mim me diz muito. Eu cresci nos corredores da Casa do Povo. Eu passei muitas das tardes aqui, quando a Dona Jacinta e o Sr. Zé Maria tomavam conta da Casa do Povo. Comia aqui atrás, onde havia uma cozinha, esperava aqui à frente que viesse o autocarro para a escola, ou o autocarro então deixava-nos ficar aqui antes de ir para casa, que era bem mais assim um bocadinho. Mas passei aqui muitos momentos da minha vida, cheguei a praticar karaté nesta mesma sala, ping-pong. Daí que, do ponto de vista pessoal, esta é uma casa que me diz muito. E se me diz muito quando eu era pequenino, diz muito também quando eu fui maior. Porque, na realidade, fiz e marquei 2 momentos da minha vida política dentro desta sala. Um momento foi quando fiz a minha primeira conferência de imprensa após ter sido expulso, exonerado da Câmara Municipal de Vizela. E um segundo momento, quando me apresentei como candidato à Câmara Municipal de Vizela. Daí que, para mim, isto é, a Casa do Povo tem para mim um valor muito pessoal. Mas tem valor pessoal, tem também valor institucional. E este valor institucional é o valor de um olhar atento de um Presidente de Câmara que valoriza aquilo que são as nossas raízes, que valoriza aquilo que é a nossa identidade e que, na realidade, não esquece aquilo que permite, através das suas instituições, construir a palavra Vizela. E a Casa do Povo faz parte muito do contributo da construção da palavra Vizela. Como todos nós sabemos, a Casa do Povo é uma instituição que hoje comemora 80 anos, vem muito para além daquilo que é a criação do Conselho de Vizela, que faz este ano 26 anos. A Casa do Povo de Vizela tem diversas datas muito marcantes, não só quando efetivamente foi possível a criação de todas as Casas do Povo, ainda no Estado Novo, no Estado Corporativo, que em 1933, se não estou em erro, foi possível se começar a criar as Casas do Povo. Na altura, as Casas do Povo e as Casas dos Pescadores. As Casas do Povo numa perspectiva mais altruísta e relacionada com aquilo que era o apoio à ruralidade. As Casas dos Pescadores, conforme aquilo que o nome indica, para apoiar aquilo que eram as pescas. Do ponto de vista daquilo que era a manutenção, a sustentabilidade, o apoio e a criação de um apoio de solidariedade, na altura num regime difícil e onde era preciso apoio aos agricultores e aos pescadores. Daí que, sensivelmente 11 anos depois, se não estou em erro, em 1944, surge a Casa do Povo de Vizela. Uma Casa do Povo que, tal como todas as outras, manteve todas as suas funções e que, passando o Estado Novo, entrando no pós-25
de Abril, foi-se mantendo em funcionamento. Como todos sabem, em 1982 há uma alteração profunda daquilo que é a instituição Casa do Povo. As Casas dos Pescadores antes, mas a Casa do Povo do nosso país em 1982. Período esse que passa a ter muito mais dificuldades, onde muitas Casas do Povo perderam a sua identidade. Foram absorvidas por instituições culturais, foram absorvidas para património, muitas das vezes, das câmaras municipais, deixaram de ser utilizadas, foram absorvidas pela Segurança Social, mas a Casa do Povo, em 1982, tinha, efetivamente, na sua liderança, Baltazar Oliveira. Se não estou em erro, assumiu funções em 1981, um ano antes daquilo que foi, efetivamente, a alteração mais significativa, 11 de janeiro de 1982, foi a profunda alteração daquilo que era a nomenclatura das Casas do Povo. E, nessa altura, foram os vizelenses, com o timoneiro Baltazar Oliveira, que conseguiram, efetivamente, garantir aquilo que, na realidade, foi a manutenção da identidade da Casa do Povo do Concelho de Viseu. E esta manutenção é uma manutenção que passa por muita atividade, que passa por muita dedicação. E daí para cá, a história da Casa do Povo é uma história que, na realidade, é feita de ciclos, como eu costumo dizer. É feita de períodos distintos, como na nossa vida, como na Câmara Municipal de Viseu, onde, na realidade, ao longo dos 80 anos e na história mais recente, na minha opinião, consegue-se ver dois ciclos completamente distintos. Um ciclo até 2002, 2003, onde a Casa do Povo teve uma profunda alteração, uma profunda reforma. E eu falo disto porque as reformas que acontecem, de uma forma geral, associadas àquilo que são as infraestruturas, à estrutura daquilo que são o edificar, têm reflexo no social, têm reflexo na atividade, têm reflexo naquilo que é o ser da instituição. E por isso o início dos anos 2000 foram muito importantes para a Casa do Povo de Viseu. Foi a altura em que se fez a maior reformulação do bar da Casa do Povo, o café da Casa do Povo, e foi a altura em que, na realidade, foi criada esta via de ligação, esta circular, e que deu outra centralidade à Casa do Povo, e que com esta centralidade permitiu fazer e criar condições para a valorização da Casa do Povo como um todo. Após esse período, e fazendo uma analogia muito daquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos em Viseu, tivemos a Casa do Povo praticamente em banho-maria na sua atividade, defendendo aquilo que na realidade são as suas dificuldades, porque ser presidente de uma direção, de uma instituição, muitas das vezes por muita vontade que se tenha, até na própria Câmara Municipal, por muita vontade que se tenha, nem sempre é fácil de gerir, nem sempre é fácil de fazer, nem sempre é fácil conseguir aquilo que nós idealizamos. E aqui a Casa do Povo teve 20 anos de um trabalho muito significativo, de um trabalho muito expressivo. E passados esses 20 anos, agora, em 2024, presente ano, 2023, 2022, a Casa do Povo tem um crescimento exponencial do ponto de vista das suas infraestruturas, resolvendo e criando condições para voltar a estar preparada nos seus 80 anos para o futuro. E quando eu digo voltar a estar preparada nos seus 80 anos para o futuro, é porque na realidade criou condições para que esta fosse cada vez mais a Casa do Povo. Este salão, o Salão Nobre, praticamente, quando comparado com aquele salão que tínhamos aqui, totalmente revitalizado, totalmente regenerado, e buscar aquilo que é a nossa identidade, a identidade da Casa do Povo nas suas paredes, é a prova disso. Mas vamos mais além. O espaço exterior, que na realidade foi alargado e que se resolveu algo que era imperceptível, porque eu passava aqui muitas vezes de carro e não percebia, porque é que cada vez que tínhamos aqui uma festa éramos obrigados praticamente a estar fechados a um espaço tão pequeno, quando na realidade ali ao lado havia um espaço tão grande e que poderia ser absorvido. Logicamente que não era uma coisa fácil de resolver, não era apenas fazer um muro,
havia procedimentos, haviam papéis, porque na realidade a propriedade deste terreno e daquele terreno era distinta e por isso era preciso tratar daquilo que muitas das vezes é mais difícil de fazer nas obras, que é a parte burocrática. Mas esta e aquela obra são sem dúvida obras marcantes porque vão permitir alargar e criar condições para a Casa do Povo fazer aquilo que sabe fazer bem, que é dinamizar a cultura portuguesa, dinamizar as tradições portuguesas. A Casa do Povo é, sem dúvida, um baluarte, uma referência do ponto de vista daquilo que é a manutenção das nossas tradições. A descolhada Minhoto, o São João, o São Pedro, todos esses momentos são muito importantes manter, são muito importantes valorizar, porque na realidade, sem essas referências, muitas das vezes os jovens não sabem efetivamente o que é uma descolhada, não sabem efetivamente como é que era colhido e batido o milho, não sabem de onde vem efetivamente o pão. E por isso mesmo há momentos no decorrer do calendário anual da Casa do Povo em que as tradições são mantidas e com isto garantimos não só as tradições do Concelho de Vizela, mas garantimos também aquilo que são as tradições da nossa história, da história do nosso país. E daí o meu muito obrigado. Uma referência a Baltasar Oliveira. Baltasar Oliveira é sem dúvida uma pessoa que eu conheço desde que me lembro, desde pequeno. E na realidade é até extraordinário conseguirmos associar aqui dois momentos. O primeiro facto de ser 80 anos, um número relevante, um número histórico, e que me permite a mim dizer que é uma honra daquele pequenino que na realidade entrava por estas portas, passado uma série de anos, poder estar a falar nos 80 anos da Casa do Povo. E se os 80 anos são relevantes para mim, são relevantes para os associados, não haveria melhor forma do que homenagear Baltasar Oliveira nos 80 anos. E esta homenagem é sem dúvida importante pelo que eu referi, porque ele assume funções na Casa do Povo em 1981, muito em cima daquilo que foi as alterações profundas da orgânica das Casas do Povo do nosso país, onde teve que batalhar, onde teve que trabalhar, onde teve que efetivamente redefinir e orientar aquilo que era a estratégia da Casa do Povo de Vizela, mantendo a sua estratégia e não alterando aquilo que era a sua identidade, e depois, com maior ou menor dificuldade, com maior ou menor apoio, durante o período que teve em funções, garantindo efetivamente que a Casa do Povo é efetivamente o que é hoje. Onde sucessiva e reiteradamente foi passando aqui a pasta e criando condições para que tenhamos uma Casa do Povo forte, sólida e com futuro. Não poderia também deixar de fazer aqui uma referência ao Sr. Júlio César, porque na realidade ele pensa como eu, e pensa como eu em que perspectiva? Nestas que são as homenagens que tem feito ao longo dos vários anos, nas mais diversas cerimónias. Eu, desde que assumi funções, tenho feito muitas homenagens. Eu acho que nunca na história do Concelho de Vizela foram feitas tantas homenagens, nunca na história do Concelho de Vizela foram feitos tantos monumentos. E o Sr. Júlio César faz isso mesmo, faz homenagens sucessiva e reiteradamente àqueles que efetivamente têm valor. E falo certamente por aquilo que eu considero importante, que é na realidade só fazendo lembrar aqueles que fizeram parte da nossa história, é que nós sabemos de onde vimos, sabemos onde nos encontramos e desta forma conseguimos prosseguir não um caminho qualquer, mas um caminho correto. E por isso mesmo é que faz sentido homenagear no Concelho de Vizela. E quando se faz uma homenagem como estas na Casa do Povo, é uma homenagem correta, acertada, que se deve a si e a todos aqueles que o acompanham, porque na realidade quem pensa, por exemplo, na Casa do Povo de Vizela vem à mente Baltasar Oliveira. Quem pensa, por exemplo, no futebol de Vizela vem à mente José Armando Branco, o Sr. Borges. Quem pensa, por exemplo, nos bombeiros voluntários irá pensar sempre no Engenheiro Pires, porque na realidade nós não somos apenas e só um povo, nós não somos apenas e só um povo que vive, como se vive, por exemplo, em Lisboa, onde as pessoas para nós são o número da porta do lado, o lugar do estacionamento. Ninguém tem nome, até no banco nós somos apenas e só o número da conta bancária. Não, aqui em Vizela as pessoas têm nome, as pessoas têm propriedade, as pessoas têm identidade,
e por isso mesmo faz todo sentido que façamos essas homenagens. E daí, queria aproveitar este momento para encerrar esta minha intervenção dizendo que é uma enorme honra pessoal e institucional estar neste momento aqui, nas comemorações dos 80 anos. É uma enorme honra podermos homenagear uma pessoa que é uma referência da Casa do Povo de Vizela, mas também uma pessoa que é uma referência do Conselho de Vizela por tudo o que fez nas mais diversas participações nas diversas instituições, o Baltasar Oliveira. E para mim é uma enorme satisfação estar aqui também, pelo facto de sentir que temos uma Casa do Povo com 80 anos, sim, com muita história, sim, mas também com muito presente e com muito futuro. Muito obrigado a todos, os meus parabéns e muitas felicidades. Com autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal, dou por encerrada esta sessão solene. Muito obrigada a todos.